Bem, pode sentar, amados. É um privilégio poder ver você aqui nesta noite. É muito bom podermos estar reunidos. E a gente sabe que Caxias essa época está vazia. Mas que bom que você está aqui. A gente tem visto novas pessoas que fazia tempo que não vinham retornando. Ao mesmo tempo temos visto pessoas saindo de férias, mas é o nosso contexto. Então, que bom que a gente pode estar aqui reunido, que bom que a gente pode estar aqui para poder aprender um pouquinho mais daquele que é manso, de quem é humilde, de quem fala realmente aos nossos corações. No decorrer deste ano, nós não estamos, agora em janeiro nós não estamos tendo os juniores estão no período de férias, então em fevereiro vai retornar. Mas as crianças no culto da manhã, até 8 anos, já estão participando, até 9 anos. Entre 8 e 9 ali tem essa transição para os juniores. Então, hoje à noite não temos juniores, mas é um tempo de eles participarem junto conosco aqui também e se aproximar do que é a celebração em si. No decorrer desse ano, nós vamos falar sobre o ministério e a vida de Jesus. No decorrer do ano todo, nós vamos ter uma série de mensagens falando sobre a vida de Jesus. Começamos com o seu nascimento e vamos até os últimos momentos dele aqui nessa terra. Talvez você pense, mas aí é um pouco engessar a mensagem, porque tem tantas outras coisas para se falar, mas a palavra em si só, por si só, ela é viva e ela é eficaz. E a gente está e vai aprender e vai falar sobre a vida de quem é a nossa referência. Então é Jesus que pode fazer diferença na minha e na sua vida. É somente Jesus que vai poder nos ensinar, poder nos cuidar. E como o Everton falou aqui, tem momentos que parece que a gente está só. Mas Ele está ali conosco. Ele está nos conduzindo e nos ensinando. E quando a gente olha para como será esse ano, vai ser um ano de conhecer mais profundamente o autor e consumador da nossa fé. Será um ano que a gente possa conhecer mais, se aproximar mais de Jesus. E se eu perguntar aqui, quem não deseja ser um melhor adorador no decorrer desse ano? Eu creio que todos vão responder que sim. Quantos não querem serem melhor discípulos? Cada um de nós quer melhorar em algumas áreas. Mas a gente não pode adorar quem a gente não conhece. A gente não pode ser discípulo se a gente não conhece na profundidade quem Ele é para nós. Então, por isso que a gente precisa dedicar esse tempo para falar sobre Jesus. A gente vai dedicar um ano todo para falar sobre a pessoa de Jesus e sobre o que Ele faz em nós e através de nós. Nos domingos anteriores, no início desse ano, a gente falou aqui sobre o nascimento de Jesus. E domingo passado foi falado sobre a infância dele. Hoje, no entanto, nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. E é importante nós olharmos para isso e ter uma visão ampla dos acontecimentos sobre o batismo de Jesus. E para isso a gente vai buscar informações dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque cada um traz uma informação mais rica que a outra. E às vezes essas diferenças de como um evangelista traz a visão dele e o outro traz, as pessoas usam para dizer que a Bíblia não é verdadeira. Olha, tá vendo? A mesma situação tem diferenças, não pode ser verdade. Mas é simples a gente pensar sobre isso. A gente está reunido aqui. Se eu perguntar para cada pessoa aqui, me dar um parecer geral de como é ou como vê este ambiente, esse salão aqui, eu tenho certeza que cada um vai prestar atenção em um detalhe ou outro e cada um vai falar de uma coisa ou outra com mais ênfase. Porém, estamos no mesmo lugar. A visão que vocês têm aí onde estão é diferente da que eu estou tendo aqui. Então, certamente vai ser diferente o falar sobre o mesmo ambiente, sobre a mesma situação, mas não quer dizer que seja um local diferente, e assim é os evangelhos. A essência continua a mesma. Eles falam sobre os mesmos acontecimentos, porém cada um com a sua própria visão.
Mas mais importante que isso, é que esses homens que escreveram foram inspirados por Deus. Então a gente vai dar uma olhada em cada um pouquinho do que cada um fala sobre o batismo de Jesus, e para a gente começar a ter uma visão panorâmica do que fala sobre isso, resumida, Marcos nos apresenta da seguinte forma. Marcos capítulo 1, versículo 9 até o 11. Diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Quando a gente olha por si só para falar sobre o batismo de Jesus, é interessante porque muitas vezes quando você pega a Bíblia para ler, para você ter um conhecimento e para você ler e saber o que você está lendo, geralmente a gente lê, hoje eu vou ler 3 capítulos, ou vou ler 4 capítulos, e aí você lê naquilo ali e passa por cima de algumas coisas sem chamar tanto a atenção. Então a gente vai dar uma olhadinha com mais detalhes aqui, porque quando a gente olha para falar sobre o batismo de Jesus, surgem algumas perguntas. É importante entender que algumas perguntas talvez não sejam tão evidentes para você, mas uma pessoa que está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez, surge alguma coisa. E a primeira delas é: por que Jesus se batizou? Se você pensar comigo, Jesus era o Filho de Deus. A importância dele é tremenda. Mas por que ele se batizou? Por que foi necessário Jesus se batizar? Olha o que o evangelista Lucas nos informa. Lucas 3 e 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Esse é um versículo, se a gente passa correndo a leitura, passa desapercebido. O porquê que é importante esse versículo? Quando todo o povo estava sendo batizado. Você compreende o que está nas entrelinhas aqui? A forma como Jesus veio para se demonstrar a nós. Esta aqui é mais uma demonstração de que Jesus veio para ser gente como a gente. Jesus veio para andar assim como nós andamos. Ele não viveu uma vida parecida com a vida humana. Não, muito pelo contrário. Ele não tinha simplesmente uma dimensão divina vivendo num corpo humano. Não. Jesus 100% Deus, 100% homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Sujeito às mesmas dificuldades que eu e você como homem. Ao vir e abrir mão da sua glória para ser como nós, 100% humanos, Colossenses 2,9 vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, 100% divino e 100% homem. Agora era necessário, porque assim como todo o povo estava sendo batizado, Jesus veio e se colocou como eu e você. Jesus veio a esse mundo e se dispôs a caminhar os passos que nós damos. Ele se dispôs a viver como nós vivemos. Ele se dispôs a passar pelo que eu e você passamos. E é importante isso, porque como todo mundo estava fazendo, também ele fez. Para não haver diferenciação. E aí, quando a gente olha para isso, isso sim é inclusão. Inclusão não é o que se tenta colocar para nós garganta abaixo hoje. Inclusão é alguém que era muito superior a mim e a você, se colocar na mesma posição que eu e você e passar pelas mesmas coisas. Ele se incluiu no nosso meio. E é por isso que é a importância do batismo, do porquê ele se batizar, uma importância fundamental, eu diria. Ele se identificou com as pessoas. Ele se identificou comigo e com você. Ele se colocou no mesmo patamar
que eu e você somos. Ele disse, olha, eu estou habitando aqui, e a plenitude, tanto divina quanto humana, está aqui. Ele não fez diferenciação disso. Ele viveu o que eu e você vivemos. Só que é interessante quando a gente olha para essa história do batismo, o ponto de vista de Mateus, que ele nos traz uma informação bem importante com relação a isso. Mateus 3, 14 e 15 diz o seguinte: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Se eu e você, em algum momento a gente tem dúvida do porquê que Jesus se batizou, por que foi necessário ele se batizar, imagina João. Mas João, ao ver Jesus, disse, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Não, peraí, para com isso. Não é assim, é eu que preciso. E aí Jesus traz essa resposta para ele, olha, deixa assim por enquanto, porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. A gente vai entender um pouquinho dessa resposta de Jesus, mas a gente se colocando no lugar de João. João vendo Jesus, sabendo da posição dele, sabendo do que ele estava fazendo ali. Olha, eu vim para anunciar o Messias. Eu vim para preparar o caminho daquele que vem para salvar o mundo. E aí ele se coloca na posição e vendo Jesus, sabendo quem Jesus é. A gente tem que lembrar o que foi falado domingo passado aqui, que o Davi ministrou, que João, quando estava na barriga de sua mãe, estremeceu ao ouvir a voz da mãe de Jesus. João tinha ciência do que estava acontecendo ali. E aí João diz, olha, não, peraí, é eu que preciso ser batizado por ti. E aí o que Jesus fala, essa resposta que ele traz, que fala que Jesus concordou, é porque Jesus estava determinado e focado na sua visão. Ele sabia exatamente o porquê que ele estava ali. E ele diz, olha, é necessário que se cumpra a justiça. Essa resposta de Jesus, para a gente entender e compreender ela, é necessário a gente lembrar de que existe uma condenação para o ser humano. Uma condenação eterna. A morte eterna. Esta é a pena para o ser humano. Essa é a consequência por causa do pecado. Mas tem que se cumprir nele todas as Escrituras. E aí, quando a gente lembra lá do Éden, lá atrás, quando o pecado foi introduzido no mundo, houve ali também uma promessa de que viria alguém para vencer a morte. Viria alguém para vencer o pecado. Viria alguém para resgatar o homem. Viria alguém que venceria tudo isso. E era necessário que se cumprisse nele, porque já estava pré-estabelecido desde o início. Jesus conhecia o porquê da sua vida. A gente falou domingo passado sobre a sua adolescência, que ele parava para conversar sobre as Escrituras. E as pessoas ficavam admiradas com o que ele sabia, porque ele estava falando dele mesmo. Ele sabia qual era o propósito dele. E ele sabia que era necessário se cumprir nele todas as coisas. A justiça precisava ser feita. As consequências do pecado, do meu e do seu pecado, precisavam ser pagas. E o que Jesus faz posteriormente, depois, na cruz, é levar o meu e o seu pecado sobre ele. É ele pagar a minha e a sua dívida e nos deixar isentos para poder viver uma vida com ele. Ele fez isso substituindo a mim e você na cruz. Ele assumiu os nossos pecados. Ele recebeu as consequências pelos nossos pecados. Pecados que não eram dele. Pecados que não estavam endereçados a ele. Que ele já sabia de antemão sobre mim e sobre você. Ele sabia que ele deveria levar sobre si. E é interessante porque
basicamente a gente não vive pensando sobre o que Jesus levou sobre si na sua cruz. Jesus aqui, ele estava entrando numa fila que não era dele. Porque 3 anos antes, as pessoas faziam fila, e nesse momento também, porque quando a gente leu ali no início, enquanto as pessoas se batizavam, Jesus veio para se batizar também, já estava acontecendo e continuava acontecendo isso. As pessoas vinham até João para ser batizados com água, para o batismo do arrependimento. Jesus entrou nessa fila para se arrepender sem ter motivos do qual se arrepender. Ele entrou nessa fila por mim e por você. Da mesma forma, depois ele foi para a cruz, onde tinham marginais, onde tinham pessoas que não eram aceitas pela sociedade, e ele estava lá sem motivo real para estar lá, mas porque ele entendia qual era o propósito e o significado dele. Então, um dos sentidos também do batismo de Jesus é porque ele se batizou para cumprir toda a justiça. Tudo tinha que se resumir na pessoa dele. Todas as escrituras, todas as promessas tinham que em Jesus se findar. Era necessário que tudo se cumprisse nele. Era necessário que, assim como eu e você fazemos hoje em dia com relação ao batismo, ele estivesse fazendo também. Porque, como eu falei anteriormente, ele é o nosso maior exemplo. Imitadores de Cristo é o que deve nos mover como almejo de vida. O que você mais quer para esse ano? Geralmente, no início do ano, nós ficamos mais reflexivos. Quando finda um ano e inicia outro, a gente estabelece metas, estabelece razões de como fazer, por que fazer, como fazer. E semana passada aqui, quando nós estávamos reunidos, para acontecer essa celebração aqui, tem um grupo de voluntários que chega pelo menos 1 hora antes, nesse culto da tarde, de manhã também chegam bem antes, para poder preparar esse ambiente. Para quando você chegar, esteja tudo nos conformes. E sempre antes de a gente começar a entregar o amor através desse serviço voluntário, você chega lá no estacionamento, já tem alguém para receber você. Você entra aqui, o que está funcionando, o multimídia, o som, a banda que estava aqui, o espaço Crescer Mais, todo mundo está entregando um amor voluntário. E a gente ora um tempo antes do culto juntos, para cada um que chega aqui, por você que está aqui, para que Deus nos use para entregar esse amor que vem dele. E domingo passado eu fui muito impactado com essa ministração que a gente faz aqui. A Alvi fez uma pergunta simples: qual o seu objetivo para o ano? E a minha resposta foi: eu quero me aproximar mais de Cristo. E aí posteriormente ele fez uma pergunta simples. Ele disse: o que você vai fazer para colocar em prática o que você sabe, então, o que você quer fazer? E aquilo falou muito ao meu coração. Algo simples. Mas eu sei o que eu devo fazer para me aproximar mais de Cristo. E cabe a mim colocar isso em prática ou não. Não depende da minha esposa, não depende do pastor Davi, não depende dos irmãos, depende do meu relacionamento com Deus. Isso é pessoal. E é assim com cada um de nós. O que você almejou para esse ano, que o maior almejo que você possa ter seja ser imitador de Cristo. Que as pessoas possam olhar em você e ver Cristo através de você. A gente não deve chamar a glória para nós, porque, enfim, não somos nós a resposta. É Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós faz diferença na vida das pessoas. Não devem olhar para mim, se bem que a gente tem que ser imitadores e falar: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas o foco não sou eu, é como sou de Cristo. É olhar para Ele, é almejar ter foco e olhar na direção correta. Que o seu maior almejo nesse ano seja ser imitador de Cristo.
E aí Jesus aqui está mostrando para todo mundo, olha, eu estou fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo. Eu estou cumprindo tudo o que é necessário ser cumprido em mim. Mas é interessante que o evangelista João compartilha conosco uma informação preciosa sobre o porquê do batismo de Jesus. João, capítulo 1, versículo 32 e 34, nos diz algo bem interessante. Então João, esse João aqui é o João Batista, né, para não haver confusão ali. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eu acho fantástico, porque João, ele tinha recebido uma missão. Você vai preparar o caminho do Senhor. Você vai anunciar sobre a vinda do Messias. O teu propósito é esse, João. Agora, vamos ter um tete a tete aqui, eu e tu, João. Deus falando com ele. Quando você vê uma pomba descer sobre a pessoa, você vai ter certeza, é esse. Você não vai ter dúvida, é esse ali que veio, é esse que você está anunciando. Eu fico maravilhado com isso, porque é algo pessoal de João e Deus. Quando eu leio lá Isaías, que fala, Deus falando a respeito de Abraão, ele diz: Abraão, meu amigo. Caramba, Deus tratando Abraão como amigo. O que Deus pensa de mim? Como Deus falaria de mim? Mas aqui, Deus está dizendo para João: olha, você vai ver, aquele sobre quem vira a pomba, esse é o meu filho. É esse aí, você não vai ter dúvida, João. É sobre esse que você está falando. Vamos combinar que isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve uma experiência com Deus, no sentido de você estar com dúvida com relação a alguma coisa, você lê algo no seu devocional lá, e você não compreende muito bem, e aí Deus usa uma pessoa, ou você chega na igreja e é falado sobre exatamente aquilo. O quão amado você se sente por Deus quando acontece uma coisa dessa. O quão especial você sabe que é diante de Deus. Deus está olhando para mim. Deus está respondendo às minhas orações. Deus está tratando comigo. Deus é um Deus pessoal. E aqui é o que ele faz com João Batista. Ele diz: João, tu não vai ficar na dúvida. Tu vai ter certeza. E não simplesmente somente uma pomba, mas o céu se abriu e algo aconteceu ali. Mateus 3, 16 e 17 fala: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Geralmente nesse ponto a gente costuma ler com a voz do Cid Moreira, né? Eis que teve uma... Este é o meu filho amado. Mas isso é fantástico, porque o que acontece ali, o que está acontecendo através do batismo de Jesus, que ele se batizou para revelar quem ele é. As pessoas que estavam ali à volta viram uma coisa grandiosa acontecer. Olha, não é simplesmente só mais um. A gente está vendo quem é esse homem. A gente está vendo que há diferença no batismo dele para o batismo de alguém que veio antes dele. Então esse é um sinal. Jesus se batizou para revelar quem ele é, porque as pessoas entenderam que tinha diferença ali. As pessoas entenderam que não era simplesmente só mais um,
E é interessante porque João exclama para todo mundo o propósito dele, do que ele veio fazer. No dia seguinte, o João 1,29 nos fala sobre isso. Diz o versículo seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João agora está exclamando e está proclamando para todo mundo: olha, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, é através dele que vocês vão seguir agora. O meu propósito aqui era anunciar a vinda dele. Agora é ele que tira o pecado do mundo. O foco não sou eu, o meu papel eu já fiz. Jesus é o Cordeiro de Deus. É ele quem vocês vão seguir agora. É para ele que vocês devem olhar agora. Porque ali, no meio daquele povo, eles viram a presença de Jesus. Eles conheceram aquele que iria mudar a história deles. Mas o que significou o batismo de Jesus? Eu disse anteriormente que, falando sobre o batismo, surgem algumas perguntas. O que significa o batismo em si? O batismo não é um ato religioso, não é um ato espiritual, vamos dizer assim. Porque o batismo por si só não salva ninguém. Aí você diz: nossa, o que você está falando agora? Não, porque a gente tem crescido ouvindo isso: se não se batizar vai para o inferno. O batismo em si só não salva ninguém, porque o batismo é um rito. O batismo por si só, ele existe fora do contexto das igrejas. O batismo, ele fala que é uma passagem de uma etapa para outra. Em várias circunstâncias e vários locais existem batismo ou ritos de passagem. O Davi mesmo fala aqui que dentro do exército ele passou por isso. Se a gente pensar, e eu lembrei de uma coisa bem simples, que dentro do futebol, alguém quando troca de categoria de base para outra, ele passa por um batismo. Ele vai ter que sofrer uma ovada, ele vai ter que sofrer farinha, uns petelecos na orelha. Quando um jogador chega à seleção brasileira, que é o auge, ele vai ter um rito de passagem lá, porque significa que até aqui foi uma coisa, daqui para frente agora é outra. Esse é o significado do batismo. A questão é que o rito ou o batismo sempre implica em uma forma de passagem, uma nova fase se iniciando. Isso é o batismo. Agora, o significado do batismo aí sim é diferente. Porque é interessante que quando a gente olha para a vida de Jesus, esse rito acontece, essa passagem, o simbolismo dessa nova fase na vida dele acontece. Porque batismo sempre tem um antes e um depois. E o batismo de Jesus, através do que Lucas nos informa em Lucas 13, 23, também teve essa nova etapa. A etapa do ministério de Jesus. Olha o que Lucas 13, 23 fala. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. O que esse texto nos fala? Esse texto é mais um daqueles que, se a gente lê no olho corrido, passou desapercebido. Mas qual é a importância desse texto para nós? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Isso foi logo após o batismo de Jesus. Lucas nos informa isso. Se a gente for olhar para a cultura judaica, se a gente for entender com os olhos dele, tem grande diferença esse versículo. Talvez para nós, na nossa cultura, não faça tanta diferença assim. Mas informando aqui que ele tinha 30 anos, dentro da cultura judaica, um homem só passava a ter voz, de fato, depois dos 30 anos. Antes, podia até falar, mas não ia ser ouvido. Agora, passou dos 30 para frente, olha, ele está falando, vamos ouvir o que esse homem está falando. Ali começa o ministério de Jesus. Dali para frente, ele vai
falar com multidões. Dali para frente as pessoas vão parar para escutá-lo. Então, esse simbolismo do rito de passagem chegou no batismo de Jesus. Dos 30 anos para frente ele começa a trabalhar. E a forma como a gente tem o batismo que foi ministrado por João, era ministrado por João ali, e que as igrejas continuam falando e fazendo hoje, nos deixa muito claro o rompimento e a passagem de uma fase para outra. A palavra em si, batismo, como ela está na Bíblia, ela vem de uma palavra grega que significa mergulhar, imergir. E aí faz todo sentido, porque eu não sei se você, eu acredito que a maioria aqui é cristão, mas se você nunca presenciou um batismo, nós temos o batistério aqui, a água fica mais ou menos naquela marquinha da uva ali, e aqui em Caxias a gente precisa de uma água aquecida, né? Então, o que acontece no batismo? A pessoa imerge, ela desce, ela representa que ela está morrendo para aquela velha vida. E quando ela sobe uma nova criatura, remida, limpa dos seus pecados. E é através disso que nós nos identificamos com a nova vida. O significado do batismo cristão representa essa morte para a velha vida. Representa que já não serve mais aquela antiga vida. Aquelas velhas coisas passaram e eis que tudo se fez novo e eu já não tenho mais prazer naquilo. Porque o meu prazer está na lei do Senhor. Pelo menos deve ser meditar nela dia e noite. E é por isso que a gente não batiza criança. Porque a criança não tem a compreensão dessa decisão tão séria. Porque só é batizado quem entende o que Jesus fez por ele naquela cruz. Só é batizado quem entende o que necessita ter uma nova vida e andar em novidade de vida. Eu cresci num lar cristão, meu pai era pastor, e eu tinha algo que meio místico com o batismo. O dia que eu me batizar vai mudar a minha vida, vai acontecer, eu vou ouvir os anjos e vai ser uma coisa doida. Só que eu fui crescendo dentro da igreja e fui vendo que as pessoas que se batizavam não mudavam. Peraí, não está batendo com o que eu acho que é. E aí eu via pessoas se batizando e continuando vivendo na mesma vida. Então o batismo não muda. E de fato, o batismo não muda. O que muda é a minha intenção. O porquê que eu estou me batizando. O porquê que eu estou buscando mostrar para as pessoas que agora eu vou andar em novidade de vida. É isso que faz a diferença. É o seu caminhar diário com Deus que vai produzir diferença na sua vida. O batismo é para mostrar às pessoas que agora eu faço parte do corpo de Cristo. O batismo em si é para demonstrar que agora eu quero ter uma nova vida daqui para frente. Eu quero me identificar com a morte e ressurreição de Cristo. Olha o que fala Colossenses 2,12. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É através do batismo que nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Morrer para a velha vida, nascer para uma nova vida e buscar diferença de vida. Buscar viver em conformidade com aquilo que nós aprendemos. Buscar viver em conformidade com o que Ele nos ensinou, com o que Ele nos mostrou. Isso sim faz diferença. E aí as pessoas vão olhar para você e ver novidade de vida. Porque elas vão ver Jesus. Elas vão ver diferença de vida. Mas tem algo a mais sobre o batismo. O que Jesus ordenou sobre ele? O que Jesus falou sobre o batismo? Veja bem, quando eu disse que
o batismo por si só não muda ninguém. Eu não estou menosprezando o batismo, não. Estou dizendo que se a pessoa não quiser mudar de vida, vai ser só um rito, mas não vai fazer diferença na vida dela. Agora, a partir do momento que ela está se batizando conscientemente, sabendo o que Jesus fez por ela, e sabendo que daqui para frente as coisas velhas passaram, eu devo viver essa novidade de vida. E me entristece quando eu vejo pessoas que estão numa caminhada já com Cristo há alguns anos, quando vão falar, lembrar de coisas do passado, diz, porque eu fazia e acontecia e aquilo que era bom. Bom. Viver no pecado, viver na desgraça, viver longe de Deus era bom? Não. É muito melhor nos aproximarmos de Cristo. É muito melhor podermos compartilhar do que Cristo fez, está fazendo e quer fazer em nós e através de nós, para que pessoas possam conhecer Ele através da nossa vida. E é tão importante o batismo na vida das pessoas, que Jesus, quando Ele está subindo ao céu, e a gente vai chegar para falar sobre esse momento mais para frente no decorrer do ano, Ele traz uma palavra aos discípulos que a gente conhece como a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é muito importante, porque são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. E aí a gente se inclui, porque eu e você somos discípulos dele. Olha, vão por todo mundo, falem a todas as nações, ensinem a todos sobre o que eu fiz. Batizem-os. Batizar foi uma ordenança que Jesus deixou para nós. Ele deixou essa grande comissão. Ele fazer discípulos é a necessidade, é necessário para mim e para você como cristão. Ensinar as pessoas sobre a vontade de Deus é fundamental, e batizar as pessoas para que elas entendam que agora elas têm uma nova vida, elas têm uma novidade de vida, elas vivem para Ele. Se você já é cristão há muitos anos, talvez você esteja pensando, eu já sei sobre o batismo. Isso aí é o beabá. Mas lembra que eu falei que a gente vai falar sobre a vida de Jesus, e é Ele quem fala aos nossos corações. Talvez, se você não é batizado, você tenha se perguntado se você deveria fazer isso. Mas se você, pelo contrário, já é batizado há alguns anos, isso aí, claro, eu já sei sobre isso. Mas deixa eu falar com você que já é batizado há alguns anos. Novidade de vida. Você tem vivido isso diariamente? As pessoas têm visto Jesus em você? Ou aquele simbolismo do batismo lá de anos atrás ficou esquecido e a gente está vivendo a vida no automático? O batismo tem que fazer diferença na nossa vida, porque a partir dali para frente eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. A vida de Cristo deve fazer diferença na minha vida diariamente, e é por isso que nós devemos conhecer dele, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos trata, é Ele quem nos momentos difíceis, como o Everton compartilhou aqui, nos aproxima dele e nos diz: eu estou contigo, eu estou cuidando de ti. Novidade de vida significa diariamente eu buscar essa relação com Ele. Mas se você está pensando, você nunca se batizou e você está pensando, será que eu poderia fazer isso? Essa não é uma dúvida exclusivamente sua. Quero compartilhar com vocês um texto lá do Novo Testamento, onde um homem teve dúvidas. Ele estava lendo sobre as Escrituras, ele estava lendo a Bíblia,
e ficou com dúvidas sobre o que estava escrito. E aí Deus mandou Filipe, um apóstolo, ir lá para falar com ele e explicar as escrituras para ele. Para explicar desde onde, lá do Velho Testamento até onde em Jesus se concluía tudo aquilo. E aquele homem ouve aquela explicação, entende quem é Jesus e o porquê Jesus veio, e tinha acontecido recentemente de Jesus morrer na cruz e ressuscitado. Ele entendeu aquilo, e aí vamos o que fala esse texto, Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Ele entendeu o porquê do batismo. Ele entendeu o que Jesus fez. Só tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Olha a resposta de Filipe para ele. Você pode, se crer de todo o coração. Amados, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, a gente aqui complica, a gente aqui faz uma lista, só pode ser batizado se tiver isso aqui tudo em ordem. Ou as pessoas dizem, não, eu só vou me batizar quando eu ajeitar tal coisa e tal coisa. Se depender de nós, a gente não vai estar preparado nunca. Agora, o que está sendo falado ali? Olha, se crer de todo o coração, você pode. Se você crê que Jesus é o Cristo, você pode ser batizado. A resposta daquele homem, versículo 37, a parte B, diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, mediante essa declaração dele, mediante ao reconhecimento dele de quem é Jesus e de que ele precisa de Jesus, o que acontece no decorrer desse texto? A gente cria a lista para ele, você vai se batizar depois disso aqui, tudo em ordem. Não, é simples. Olha o que fala o versículo 38, a continuidade. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O batismo é necessário para quem crê em Jesus. E a partir dessa crença em Jesus, saber que agora Ele vai mudar a minha vida. É Ele quem vai, o Espírito dele quem vai falar ao meu coração. E você sabe quando você não deve fazer tal coisa ou não deve falar tal coisa. É o Espírito falando ao seu coração. Viver em novidade de vida não significa que eu vou ser perfeito o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Agora significa que quem é perfeito passa a habitar em você. Aquele que é perfeito passa a viver dentro de você. E é Ele quem faz você ter a novidade de vida. É Ele quem transforma a sua vida. É Ele quem morreu e deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos experimentar essa nova vida, essa vida em abundância. É através da morte dele que eu e você podemos experimentar e saber quem Ele é diariamente. Se você tem dúvida se você deve ou não se batizar, mas você entendeu que Jesus é o único suficiente Salvador, você entendeu que você viveu uma vida longe dele e você precisa se aproximar dele, você sabe qual é o próximo passo que você tem que dar. Você não tem que arrumar a sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Ele tratar em você. Nós vamos cantar uma música para concluir, mas eu quero convidar nesse momento a você olhar na sua frente, nessas capinhas tem um cartão ali de visita. Se você está nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você pode colocar ali, se você não concordou com algo que eu falei aqui, você pode colocar ali também. Deixa o seu contato, a gente vai entrar em contato com você. Agora, se você tem o desejo também de se batizar, tem uma opção para você marcar ali. Mas se você quiser pegar esse cartão simplesmente só para olhar,
tem um trecho ali que você pode marcar um pedido de oração. Nos permita orar por você. Nos permita caminhar com você. E se o seu desejo é dar passos em direção ao batismo, a gente tem um estudo específico para falar sobre isso. Nos permita caminhar com você nisso. Depois de preenchido, você pode deixar lá no Espaço Crescer Mais, lá atrás com a Sandra, no final do culto. Mas nos permita poder ver com você e caminhar com você. Se você decidir dar passos em direção a Deus, passos em direção a novidade de vida, você tem que saber que há um antes e um depois. As coisas velhas passam, aquilo já não tem mais sentido na sua vida, e o caminhar na vida cristã nos aproxima uns dos outros, nos ajuda a olhar para frente, mesmo nos momentos difíceis. Se comprometer com Cristo é a melhor escolha que alguém pode fazer. É a melhor escolha, o melhor passo que nós podemos dar. Agora, essa escolha implica em novidade de vida. Não é fácil, não é brincadeira, mas é revigorante. Você vê uma pessoa sendo transformada pelo Espírito de Deus. Você vê alguém que antes não conhecia Cristo passar a andar essa novidade de vida, passar a experimentar em si esse relacionamento com Deus. Isso é grandioso. Isso faz diferença. E viver essa novidade de vida implica em nós morrermos para a velha vida e vivermos para Ele. É Ele quem nos dá a vida, e muito mais do que isso, nos proporciona a vida eterna. Todos nós somos finitos, mas a vida com Ele é para todo sempre. Romanos 6,4 nos fala o seguinte: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É através do batismo que nós nos identificamos com Cristo. É através da nossa vida diária com Cristo que nós demonstramos para as pessoas à nossa volta que Ele faz diferença, que nós temos uma nova vida. Como eu falei antes, não significa que você vai ser perfeito todos os dias, mas a perfeição vai estar ao seu lado. Cristo vai te fortalecer, vai te direcionar, vai te mostrar que aquelas coisas de antes já não têm mais tanto valor. E agora o que faz sentido é eu me aproximar dele. E como eu falei antes, o que falou muito fundo ao meu coração: o que você vai fazer com o que você já sabe? O que você necessita fazer no decorrer desse ano para se aproximar dele? Eis que tudo se fez novo. A vida dele em nós produz diferença. O batismo significa morte e nova vida. Esse é o significado. E se você já foi batizado, viva em novidade de vida. Viva pedindo direcionamento dele cada dia. Porque Jesus entrou numa fila que não era para ele. Para que eu e você, que nós precisamos dele, através do que ele fez na cruz, através do que ele fez na sua vida, através do que as escrituras se confirmaram nele, ele nos deu a oportunidade de vivermos essa nova vida nele. Mas só é possível viver essa proximidade, só é possível experimentar Cristo se você crê nele, se você aceitou ele. Então viva essa novidade de vida no nome dele.
razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Vamos juntos. Pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Vamos juntos. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Jesus, obrigado por esse amor, tão grande amor, que nos alcançou. Obrigado porque Tu deu a vida naquela cruz por cada um de nós aqui. Tu não se importou, Senhor, sabendo que nós em muitos momentos iríamos virar o rosto para Ti, mas Tu nos amou primeiro. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcançou. Nos ensina, Senhor, e nos molda cada dia para transformarmos o mundo através desse Teu amor, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para experimentarmos isso, para que possamos sentir o Teu amor diariamente por nós. Ó Pai, que nós realmente possamos olhar com os Teus olhos, que nós realmente possamos entender, Senhor, qual é o sentido da nossa vida em Ti, ó Pai. Obrigado por esse amor. Obrigado porque Tu nos alcançou. Obrigado porque Tu nos perdoou. Obrigado, Jesus. Amados, nós vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um simbolismo para nós lembrarmos do que Ele fez na cruz. O pão representa o corpo dele que foi entregue por mim e por você. O suco de uva significa o seu sangue vertido naquela cruz para limpar os meus e os seus pecados. Ele nos amou primeiro, Ele deu a vida dele por mim e por você. E é nesse momento que a gente faz para se lembrar disso, para se lembrar de tão grande amor. Quem pode participar da ceia de Cristo? Aquele que crê, aquele que entendeu que Ele morreu por você, aquele que entendeu que o que Ele fez foi para que você tivesse vida. Se você tem algo que você saiba que você deve consertar, fala com Deus aí. Tem aquele tete a tete que ele teve com João Batista. Ora ali em específico agora, diz: Deus, eu vou resolver essa situação. Mas não deixe de participar, porque o que Ele fez por você é muito maior do que isso. Apenas resolva essa situação. Se alegre através de compartilhar esse suco, compartilhar esse pão, porque Jesus deu a vida por mim e por você. A gente não precisa mais pagar o preço, já está pago. Então nesse momento a gente vai continuar cantando a música. Eu vou pedir para vocês virem pelos corredores centrais. Pode vir um por vez, tem álcool gel aqui, para a gente não ter muita aglomeração. Então a gente vem com calma e retornar pelos corredores laterais. Depois que todo mundo estiver vindo, a gente vai participar juntos desse tempo especial. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor
sofreu por mim, por amor. Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Sim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Bem, você é precioso. Jesus deu a vida dele por você naquela cruz. Foi por mim e por você que ele se entregou. E é através desse rito que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos lembrando da morte dele, que nós estamos lembrando desse amor que ele teve por nós. E é no nome dele que a gente pode participar disso e se alegrar, porque ele ama nós diariamente. Participemos desse momento. Jesus, obrigado por tão grande amor. Obrigado porque tu deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado porque nós temos a liberdade de estarmos juntos aqui reunidos no teu nome, lembrando desse momento tão dramático, tão difícil para ti como ser humano, mas que foi necessário para nos alcançar e nos dar a oportunidade de nos religarmos ao Pai. Obrigado porque o teu amor não pensou duas vezes ali naquela cruz. Tu se entregou, tu deu voluntariamente
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Pai, nos torna isso evidente cada dia, desse amor tão grande por nós. Ó Deus, fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para nos lembrar disso todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nos leva para casa, Senhor, em paz, em segurança. Protege cada um, Senhor, desse vírus que está aí, Senhor, cada vez mais forte. Ó Pai, como foi orado aqui no início, cada irmão aqui dessa igreja, Senhor, que faz parte dessa comunidade, que tem pedido oração em relação a isso, Senhor, que Tu possa estar ali nos lares, confortando, Tu possa estar curando, Tu possa estar com a Tua mão, Pai, no Teu nome santo, sarando essas pessoas, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos encerrar um cântico de alegria. Que a sua semana seja uma semana abençoada, abençoadora, em nome de Jesus. Veja tua mão, e no vento eu ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas veja sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, e o que Ele é pra mim, sim. Até que um dia o Teu amor senti, sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Amém. Boa semana. Jesus te abençoe.